Agora Jesus diz que é necessário e nós dizemos que não é necessário. A Bíblia ensina que é necessário e nós ensinamos que não é. Por incrível que pareça. Aí temos vários professores de escola bíblica dominical que não passaram por essa base. Vão ter problema depois. Existem obreiros sendo aí separados. Vão ter problema depois. E aí, o que vamos fazer? Vamos continuar nessa bagunça? Ou vamos consertar? Vamos praticar a palavra de Deus? Ou vamos ignorar a palavra de Deus? Vamos adotar aí a condição financeira de alguém como superior à condição espiritual? Temos que tomar cuidado. Então depois vai falar sobre a imposição de mãos. E nós temos visto hoje a distância que existe entre a liderança e os liderados. São púlpitos que o povo não tem acesso. Ou seja, os líderes não vão lá impor as mãos sobre as pessoas. Existe uma distância muito grande. Jesus não tem mais oportunidade em nossos cultos para curar alguém, para libertar alguém. O Espírito Santo não tem mais oportunidade de agora começar a usar alguém em dons do Espírito Santo. Porque existe uma distância muito grande. Então é preciso que a liderança olhe para a Bíblia e veja que é preciso impor as mãos sobre as pessoas. Impor as mãos para que recebam cura, para que recebam batismo do Espírito Santo, para que recebam dons do Espírito Santo. Paulo diz para Timóteo: desperta o dom que há em ti, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Depois ele fala, pela imposição das mãos dos presbitérios. Vamos ver aí que quando Paulo e Barnabé saem para o campo missionário, impuseram as mãos sobre eles, para enviá-los. Então é doutrina básica a imposição de mãos. Depois aí nós vamos ver o tópico 3, dizendo, indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição e juízo. Fica patente para o leitor do Novo Testamento que a pregação apostólica se fundamentava primeiramente no fato da ressurreição de Jesus, Atos 4:33, 17, 18. Tanto a doutrina da ressurreição dos mortos, como a do juízo vindouro, são demonstradas pelo autor como fontes de esperança para os cristãos, Hebreus 10, 36, 37, 12, 28 e 29. Elas eram elementos indispensáveis para que o cristão mantivesse sua expectativa no porvir, mas não deveriam parar aí. Antes, tinham de avançar. Então aí entra dois tipos de ressurreição, na verdade. A ressurreição para morrer de novo. Jesus ressuscitou vários mortos, né? Vamos ver aí os apóstolos, Paulo, Pedro. Então a ressurreição de mortos, aí como o quê? Um dom do Espírito Santo, o dom da fé. Então esse dom da fé, ele age exatamente na ressurreição dos mortos. E acreditar numa coisa impossível de acontecer. E hoje nós temos várias ressurreições. Se você for na África, por exemplo, você vai ver que lá é normal orar e as pessoas ressuscitarem. Isso deveria ser normal para nós na igreja de hoje também. Então isso aí é um tipo de ressurreição e é básico acreditar nisso. Faz parte de um dom do Espírito Santo. Depois, a ressurreição de Jesus. Olha, para sermos salvos, nós temos que crer que Jesus morreu e ressuscitou. Como está aí, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, é uma coisa básica, acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Agora a ressurreição para a vida eterna, não morre mais. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que aquele que não acredita que Jesus ressuscitou, a sua fé é vã, vale nada, ele não está salvo. Então é doutrina básica para o cristão, a doutrina da ressurreição. Primeiro, a ressurreição mais importante, a de Jesus Cristo. E também, agora ele vai ter o quê? Uma fé na promessa de Deus de nós também ressuscitarmos. Então, no dia do arrebatamento, o que acontece? Aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos,
vão ser ressuscitados. E nós que estivermos vivos, seremos transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. É doutrina básica isso. E a outra doutrina, aí o juízo. Então o juízo aqui pode dizer duas coisas. Um juízo que significa que todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador será salvo e será conduzido à presença de Deus, estará com Deus para sempre, e ele passará aí, depois do arrebatamento, por um tribunal de Cristo, onde serão julgados segundo o quê? As suas obras, suas intenções, né? Tudo a vida cristã. Isso não é para condenação, é só para salvo. Agora existe um juízo final determinado no trono branco para todo aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que não foi justificado pela fé em Deus. Todos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todos que não foram justificados, todos que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então o juízo de Deus que está predeterminado, então, para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Isso é doutrina básica da palavra de Deus. Vamos então à parte 2, a necessidade da vigilância espiritual. Tópico 1. Apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Tópico 2. Apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Tópico 3. Apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Tópico 1, então, apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. As palavras do autor dão início ao versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, com o vocábulo grego adinato, traduzido aqui como impossível. É a mais forte advertência em um Novo Testamento sobre o perigo de decair da graça. Os gramáticos observam que o seu sentido aqui é enfatizar o que vem colocado depois da conversão. Hebreus 6,4. O autor fala de pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou do dom celestial. No capítulo 10, versículo 32, ele usa a expressão iluminados, para se referir à conversão dos seus leitores. Além do mais, as palavras uma vez, Hebreus 6,4, contrastam com outra vez, Hebreus 6,6, mostrando o antes e o depois da conversão. Essas não são expressões usadas para pessoas não regeneradas. A apostasia, o perigo de decair da fé, é colocada pelo escritor de Hebreus como algo factível, um perigo real a ser evitado por quem nasceu de novo. Então nós sabemos, por exemplo, da doutrina calvinista, que ela ensina que Deus já escolheu quem vai ser salvo, e esse pode estar até endemoniado, vai ser salvo. Pode até se matar e será salvo. É uma doutrina absurda que não é bíblica, é evidente. E é interessante que, quando eles ensinam sobre o livro de Hebreus, eles dizem que a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, foi escrita para cristãos judeus. Pode olhar aí na maioria dos comentários dos calvinistas. Mas quando chega aqui no capítulo 6, que fala da apostasia, que é o perigo de cair da salvação, aí eles começam a torcer e diz que isso aqui é esporádico, que é um caso especial, que não sei o quê. Começam a dizer até que não é para cristão. Veja só. Então se contradizem totalmente. Mas não é a verdade. Então a palavra de Deus é bem clara. Há o perigo real de um crente salvo perder a sua salvação. Há um perigo real de um crente deixar Jesus Cristo e adotar uma outra religião sem colocar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. É um perigo real. É um perigo real de alguém que já foi salvo, já foi batizado nas águas, batizado do Espírito Santo, teve até dons do Espírito Santo, foi usado em dons do Espírito Santo. É um perigo real que essa pessoa volte, por exemplo, à idolatria. Veja só que coisa terrível, mas é verdade e acontece muito. Olha só. Jesus não advertiu e não disse que alguns vão dizer: eu expulsei demônios no seu nome, curei enfermos no seu nome, fiz tanta coisa no seu nome. E caiu. Jesus adverte isso.
Olha, a pessoa aceitou Jesus, foi batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, tinha dom do Espírito Santo e caiu. Imagine você que nem cresceu o perigo que você está correndo. Se esse que cresceu a esse ponto tem o perigo de cair, de apostatar, imagine você que nem cresceu. Tem o perigo real de apostasia. Não se engane. Não pense que a vida é assim, de qualquer maneira. Não. Se esforce, continue lendo, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, evangelizando, buscando os dons espirituais. Procure crescer, crescer sempre. Não pare não. Tem um perigo real de apostasia para todo crente. Cuidado. Tópico 2. Apostasia é uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Então a possibilidade de decair da graça é posta para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, 4, 5. O autor sacro já havia dito como uma pessoa se torna participante de alguma coisa. Os crentes tornaram-se participantes da vocação celestial, Hebreus 3:1, participantes de Cristo, Hebreus 3:14, e dessa forma participantes do Espírito Santo, Hebreus 6:4. Mais uma vez o texto mostra que a mensagem é dirigida às pessoas regeneradas. Esses crentes haviam se tornado participantes do Espírito Santo e da palavra de Deus. Somente os nascidos de novo participam do Espírito Santo, João 14:17, e provam da palavra, Atos 8:14, 1 Tessalonicenses 2:13. Portanto, trata-se de uma advertência para os salvos. Então veja só, o autor vai falando de alguém que vivenciou a palavra e o Espírito Santo. Então veja só, a pessoa aprendeu alguma coisa da palavra de Deus, teve revelações dessa palavra de Deus. Então ele teve aquele princípio ali e aprendeu. Ele já sabe agora a diferença entre ser salvo, ser perdido. Ele já sabe o que é uma pessoa ser idólatra ou não. Então ele já sabe, ele já aprendeu isso. É básico, lá ele aprendeu alguma coisa na base. Já sabe disso. Também participou do Espírito Santo, ou seja, no dia que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar nele, passou a ser templo do Espírito Santo. Ele pode até ter o quê? Também ser batizado do Espírito Santo, também ter até recebido o dom do Espírito Santo, participou das coisas. E mesmo assim, pode cair da sua fé, pode se desviar totalmente, apostatar da sua fé. Tem um perigo constante para o crente. Então, todo o tempo o crente está perseverando na sua fé, no conhecimento de Deus, crescendo sempre. Lembre-se disso. Todos já sabem o que tem que fazer. Sempre. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Orar. Não é orar 5 minutos, 10 minutos. Orar muito. O crente deve praticar jejum. O crente deve evangelizar, ganhar almas, deve ser produtivo. E isso vale para todo crente. Tem muito crente por aí. Passa o ano inteiro sem ganhar uma alma sequer. Então, uma vida improdutiva, uma vida sem graça, sem motivação, sem proveito nenhum. Não produz o fruto esperado. Então, você tem que crescer. Então aqui o texto deixa bem claro que o autor está falando com crentes salvos. Não é com pessoas que não são salvas. Tópico 3. Apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Esses crentes aos quais o autor se referia também experimentaram as virtudes do século futuro. Hebreus 6:5. Essa expressão é usada no contexto da cultura neotestamentária como uma referência à era messiânica. Ao receber a Cristo como Salvador, os crentes já participam antecipadamente das bênçãos do reino de Deus. Vigilância, mais uma vez, é requerida para os salvos que ingressaram nesse reino. Quem despreza a graça de Deus não se torna um cidadão real desse reino. Então aqui o autor vai falar sobre aqueles que já começaram a experimentar do reino de Deus na terra. Então como é isso? Por exemplo, o crente, por exemplo, que ele é curado de uma enfermidade. Ele já experimentou de coisas do reino de Deus. Coisas excelentes. Veja bem. Já é um experimentar. Se ele é usado em dom, então,
Ele está o quê? Experimentando de coisas do reino de Deus.